Olá, sou Pedro Guimarães e hoje eu vou representar meu grupo na apresentação do nosso trabalho, apresentando um pouco sobre os dois famosos pintores Gustav Klimt e Eduard Hupper. Irei falar um pouco sobre a biografia como um todo dos dois pintores, trazendo algumas informações importantes sobre cada um, principais obras e afins. Bora lá! Começando por Klimt, que nasceu em Viena no ano de 1862, ele foi o segundo em 7 filhos da sua família. Ele foi filho de um artesão e de uma cantora. Ele foi um desenhista e pintor austríaco. Ele cresceu num dos períodos mais fervilhantes da história da arte ocidental, a Europa das últimas décadas do século XIX e início do século XX, quando aconteceram revoluções na indústria, na ciência, na sociedade e na arte. As suas obras elas se encaixavam no contexto simbolista, com destaque dentro do movimento e arte nouveau. Aos 14 anos, ele foi admitido na Escola de Artes Decorativas. E quando falamos em admissão, é porque para entrar na Escola de Artes ele precisava desenvolver o trabalho para demonstrar seu talento. E o trabalho de admissão de Klimt na escola foi um desenho segundo o molde de gesso de uma cabeça feminina da antiguidade. Ele adquiriu a prática de desenho ornamental, além de cursos sobre a teoria de projeções, perspectivas, teoria dos estilos e outros temas que acompanhavam as aulas práticas. A base do curso ela se constituía na formação da pintura e no desenho a partir do original histórico e dos métodos de cópias naturalistas. E uma curiosidade é que dois dos seus irmãos, irmãos, né? Irmãos não existe. Foi Ernest e George, que eles realizaram trabalhos para ele, e também se formaram na Escola de Artes Decorativas. Falando um pouco sobre sua carreira, em 1883, com a inauguração do novo edifício da Universidade de Viena, foi encomendado, né, para Klimt uma série de painéis que descrevessem o triunfo da luz sobre as trevas. Em 1890, ele fundou e presidiu, junto com outros artistas, a Associação Austríaca de Artistas Figurativos, com o objetivo de se contrapor à conservadora Sociedade dos Artistas Vienenses. E em 1894, encarregado pelo ministro da Educação, ele recebeu a tarefa de pintar 3 grandes painéis para o teto do auditório da Universidade de Viena, para representar as figuras da filosofia, da medicina e da jurisprudência. Klimt ele rejeitou o tema desejado para os quadros, e membros da faculdade foram contra seus esboços. A princípio, o ministro ele tinha ignorado as reações, que foram protestos de professores e ataques da imprensa conservadora. Porém, a apresentação do projeto de Klimt para o segundo painel, que foi a medicina, na 10ª exposição da secessão, reaviveu a discussão. Segundo a Corporação de Médicos, a ciência médica não estava ali representada naquele quadro. Nessa fase, Klimt ele revela uma relação existente entre a cultura patriarcal e o elemento feminino, onde expõe a sua concepção no mundo como um protesto, uma contradição do passado, mas também como um projeto do futuro, de uma nova cultura feminina. Juntamente com a Corporação dos Médicos, os meios estéticos eles dirigiam aos quadros de Klimt maldosas críticas contra a representação do nu utilizado na obra. Não podendo também, ele não pôde expor a jurisprudências na Exposição Universal, em 1904, e entendia que a forma da exposição e expressão artísticas elas não deveriam sofrer imposições. Uma curiosidade entre os quadros foi que ele decidiu rescindir o contrato de os quadros da faculdade em 1905. Ele devolve os honorários ao Estado e readquire os esquiços, sai do grupo Klimt, da secessão, e vai para Berlim para participar da exposição da Aliança dos Artistas Alemães. Aí ele recebe o prêmio de Vila Romana, os quadros A Medicina, a Filosofia e a Jurisprudência. Por fim, eles foram retomados pela força do Estado e foram queimados na Baixa Áustria em maio de 1945.
E abaixo a gente pode ver a representação dos quadros, a medicina, a filosofia e a jurisprudência. Em 1900, ele recebeu o Grande Prêmio da Feira Mundial de Paris. Em 1905, ele deixou a secessão e criou o Grupo Klimt, com mais de 19 artistas, alguns deles grandes representantes da arte austríaca e seus seguidores assumidos. Em 1907, nesse ano, ele liderou um grupo de artistas que fundou a Secessão de Viena e aderiu ao simbolismo, a versão austríaca da arte nouveau decorativa. Em 1910, ele participou da Bienal de Viena e em 1911 ele recebeu o prêmio da Exposição Internacional de Roma. Entre 1917 e 1918, por muitos anos ele tentou, né, sem sucesso, ser admitido na Academia de Arte de Viena. Só que só em 1917 ele recebeu seu devido reconhecimento, ao ser eleito membro honorário da Academia. No entanto, no ano seguinte ele sofreu um ataque, de apoplexia e acabou falecendo. Falando agora sobre as principais obras de Klimt, eu vou falar um pouco sobre o que ele retratava nas obras e depois cito cada uma delas. Então vamos lá. A arte de Klimt, ela transitava entre o figurativo e o abstrato. Seu estilo, ele dialogava com certos desprendimentos. Ele retratava a velhice, os corpos nus, nem sempre perfeitos, a sensualidade beirando sexual. Além disso, ele emoldurava as cenas de complexos padrões abstratos. As obras, especialmente chamadas da fase dourada, elas fazem diversas releituras da arte oriental. Não o Oriente que serve de inspiração para o japonismo francês, mas a arte bizantina, e mesmo a egípcia que inspiram ele. Suas obras mais reconhecidas são aquelas onde as colagens de elementos são muito utilizadas. Para ele, as figuras femininas eram muito importantes, e é bom lembrar que as mulheres e seu papel na sociedade, elas passam por grandes mudanças naquela época. Elas haviam conquistado direitos, como o voto em alguns países, e já começavam a se inserir no mercado de trabalho. Então, a figura feminina tem grande destaque na arte daquela época, especialmente para Klimt. Muitas das mulheres retratadas por Klimt, inclusive, acabaram se tornando de grandes paixões da vida do artista. Uma das suas principais características das obras era o formato quadrado, a composição diagonal, a disposição simétrica, a estilização geométrica, mosaicos, folhas de ouro e prata, além de forte conteúdo erótico. Vamos lá. A sua principal obra foi essa representada na imagem ao lado, que é o Beijo. Foi a principal obra do autor. Ela foi a técnica Óleo sobre a Tela, produzida em 1907, na 1908. Ela é uma das pertencentes à chamada fase dourada do pintor, e ela está exposta na Galeria Belvedere da Áustria. Partindo para a segunda principal obra do autor, o Retrato de Adele Bloch-Bauer I. A pintura ela foi completada em 1907 e foi vendida em junho de 2006 para o proprietário da Neue Gallery, onde ela está com exposição permanente, né, até hoje. Ela foi vendida por 135 milhões de dólares, tendo sido, na época, a segunda pintura mais cara do mundo. Adele, ela era esposa de um importante banqueiro e mecena daquela época. A obra também ela representa o ápice da fase dourada de Klimt. E se a gente notar bem na obra, a gente nota a presença de símbolos como o olho egípcios e ornamentos de influência bizantina, utilizados com frequência por Klimt. Partindo para a terceira principal obra de Klimt, As Três Idades da Mulher. Ela vem com uma temática sobre o ciclo da vida, onde as figuras de Klimt elas estão dispostas verticalmente. É uma mulher idosa, uma mulher jovem e uma garotinha, todas nuas, com o objetivo de mostrar a passagem do tempo.
Como em todos os quadros do artista, a decoração ela cumpre o seu papel, né? Mãe e filha parecem unidas sobre o mesmo manto. A técnica utilizada foi óleo sobre a tela e ela foi finalizada em 1905 e ela está exposto na Galeria Nacional de Arte Moderna e Contemporânea da Roma, na Itália. Finalizado o Klimt, agora a gente vai falar um pouco sobre Edward Hopper, abordando também um pouco sobre sua biografia geral, trazendo um pouco sobre sua carreira, obras e afins. Edward Hopper, ele nasceu em 1882, ele foi um pintor, artista gráfico e ilustrador norte-americano. Ele é mundialmente conhecido pelas suas pinturas realistas, ainda que representadas numa visão muito própria da solidão contemporânea. Seus pais, eles são de descendência holandesa, comerciante de secos e molhados. Ele teve uma vida até certo ponto confortável, com uma família de classe média. Hopper estudou na escola de desenhos Parsons, em Nova York. Um dos seus professores foi o artista Robert Henry, que foi um dos seus motivadores a fazer a descrição realista da vida urbana em suas obras. Ao completar a sua educação formal, Hopper ele fez 3 viagens pela Europa para estudar a cena emergente de arte europeia, mas diferente de muito dos seus contemporâneos que imitavam as experiências abstratas do cubismo, o idealismo dos pintores realistas ecoou em Hopper. Logo ele projetou os reflexos da sua influência realista. Entrando um pouco sobre sua carreira, Hopper, em 1919, ele ganhou seu primeiro prêmio de um concurso nacional da Frota de Emergência do Conselho de Navegação dos Estados Unidos. Em 23, ele casou com a antiga colega de academia de Nova York, a artista e também ex-aluna de Robert Henry, a Josephine Nevinson. Ela serviu também como sua musa inspiradora. A Jo, ela foi a Jo, né, o íntimo. Josefina, ela foi modelo de praticamente todas as figuras femininas das suas obras. Neste mesmo ano, ele recebeu 2 prêmios por suas gravuras: o prêmio Logan da Chicago Society e o prêmio W.A. Bryan. Em 1925, ele produziu A Casa ao Lado da Ferrovia, uma das suas principais obras, um trabalho clássico que marcou sua autoridade artística. Em 29, a obra A Casa ao Lado da Ferrovia, que foi pintada em 25, ele foi o primeiro trabalho adquirido pelo recém-aberto Museu de Arte Moderna de Nova York. Em 1955 e 1960, ele ganhou alguns de seus prêmios, que foi a medalha de ouro por pintar na Instituição Nacional de Artes e Letras e na distinção da arte na América. Em 1967, ele veio a falecer no seu estúdio, na cidade de Nova York. Sua esposa, a pintora Josephine, ela morreu 10 meses depois que ele. E em 2004 e 2006, ele teve algumas influências. Em 2004, uma grande seleção de suas pinturas viajou pela Europa, visitando Colônia, na Alemanha, e o Tate Modern, em Londres. A exposição do Tate se tornou a segunda mais popular na Galeria de História, com 420 mil visitantes nos 3 meses que ela ficou aberta. E em 2006, para comemorar os 75 anos, o Whitney Museu ele ocupou todo o seu quinto com uma exposição de Hopper, ficando aberta do dia 6 de junho ao dia 3 de dezembro daquele ano. Falando um pouco agora sobre suas obras, vou citar um pouco sobre as principais características e afins, e já apresento também algumas das suas principais obras feitas. As principais pinturas de Hopper, elas foram arquiteturas e paisagens urbanas tipicamente americanas, fachadas de prédios, ruas, praças praticamente vazias, bombas de gasolina, em estradas isoladas, criada por paletas muito escuras. Apesar de ter procurado, num período da sua produção, recorrer a tons mais claros, típicos dos impressionistas, ele acabou por regressar aos semblantes carregados, onde se sentia mais confortável.
Para se inspirar, ele passava a maioria do pouco tempo que ele estava fora do estúdio, em Nova York, para observar e desenhar cenas de cafés e da rua, bem como assistir a ópera e teatro. Só aos 37 anos e com a ajuda da Josephine, reconhecida no meio artístico da época, é que Hooper ele recebeu o primeiro convite para expor 6 das suas aquarelas no Brooklyn Museum em 1923. Quando Joe e Hooper eles se juntaram, eles começaram a produzir uma influência curiosa na produção artística mútua, tendo transitado de uma paleta de tons muito escuros para tons mais brilhantes, tipicamente usado pela sua mulher. E ele começou finalmente a ver o seu trabalho apreciado e conquistar mais sucesso. Falando um pouco sobre suas obras agora, a primeira apresentada aí é o Falcão da Noite, é a principal obra do Hopper. A técnica utilizada nela é óleo sobre a tela. Ela foi finalizada em 42 e na obra, Edward e sua esposa eles servem de modelos para a peça em si. As duas figuras masculinas sentadas no restaurante, elas foram baseadas no próprio pintor, e tendo Josephine, ela tá posando para a criação da figura feminina ruiva. Então achei isso bem interessante. Partindo para a segunda principal obra de Hooper, Auramer, né, que significa automático. Ele retrata a solidão urbana, como é comum nas pinturas de Hooper. Tanto as circunstâncias quanto o humor da mulher, eles são meio que ambíguos, sem expressão, meio tristes, meio solitário. A técnica utilizada é óleo sobre a tela e ela foi finalizada em 1927. Partindo agora para a nossa última análise, que foi a obra A Casa ao Lado da Ferrovia, a obra que marcou a maturidade artística, né, como dito acima, e também foi o primeiro trabalho adquirido pelo Museu de Arte Moderna de Nova York. Falando um pouco sobre a obra, a pintura ela representa uma casa isolada em frente a um caminho de ferro, e ela também teve um ponto interessante que ela serviu de inspiração para Hitchcock, que em 1960 ela inspirou, né, Alfred Hitchcock na criação do Hotel Bates de Psicose. É isso, a técnica utilizada nela foi tinta a óleo, e o período no qual ela fazia parte era do neoclassicismo e do realismo americano. Bom, pessoal, eu espero ter conseguido apresentar alguns pontos principais de cada pintor e agradeço por assistirem até aqui. O meu muito obrigado, e tendo dúvidas podem procurar o grupo ou em sala de aula para debatermos um pouco mais sobre os trabalhos. E é isso, beijos, até breve.